Olá, meus irmãos, graça e paz a todos. Eu me chamo Fábio, sou pastor na Igreja Presbiteriana em Rio Doce, Olinda, e eu gostaria de deixar uma palavra da parte de Deus para os nossos corações nesse momento. E a palavra se encontra no livro de Salmos, Salmo 119, verso 49, que diz o seguinte: Lembra-te da promessa que fizestes ao teu servo, na qual me tens feito esperar. Alguma vez na sua vida, Deus já lhe fez alguma promessa? Talvez em relação à sua família, em libertação das drogas, em restauração do casamento, em restauração da relação pais e filhos. Quem sabe na sua vida profissional, a qual Deus havia lhe dito que abriria algumas portas para você. Quem sabe em relação à área ministerial na sua vida, a qual Deus falou algo em relação ao seu ministério. Ou quem sabe coisas relacionadas ao seu futuro, a planos e objetivos que você tem. A pergunta que eu quero fazer para você é: quais foram as promessas que Deus fez a você? Certamente todos nós, em algum momento da nossa vida, ouvimos alguma promessa vinda da parte de Deus. O grande problema é de que muitas vezes os dias se passam, as semanas se passam, os anos se passam e a promessa muitas vezes não se cumpre. E é nesse momento que muitas vezes vem sobre nós o abatimento, a tristeza, a angústia e até mesmo um descontentamento ou um certo descontentamento em relação a Deus, à igreja, à oração e coisas dessa espécie. O que fazer para não cairmos nesse erro de pensar que Deus nos abandonou? O que fazer quando o esfriamento vir sobre as nossas vidas? O que fazer quando as dúvidas vierem ao nosso coração? O salmo que eu acabei de ler para você, na verdade apenas um versículo, que é o verso 49, ele nos mostra três importantes lições daqueles que estão esperando uma promessa de Deus. A primeira delas é que nós devemos confiar no caráter daquele que fez a promessa. Porque o início do verso diz: lembra-te da promessa que fizestes. E esse lembra, a qual o salmista se refere, ele está se dirigindo ao Senhor. Ele não está se dirigindo a um rei, a um homem muito famoso, a um homem que tem recursos financeiros. Ele está se dirigindo ao próprio Deus. E confiando no caráter de Deus, ele diz: Senhor, lembra-te da promessa que o Senhor fez a mim. Nenhuma das promessas que o Senhor nos fez, meus irmãos, caiu por terra. Todas elas um dia irão se cumprir. O Senhor é fiel para cumprir as suas promessas. O livro de Josué, no capítulo 21, ele chega a dizer que nenhuma das promessas que Deus fez a Israel caiu por terra. Todas elas se cumpriram. E é por isso que nós precisamos confiar no caráter de Deus, no caráter daquele que nos prometeu a promessa. Em segundo lugar, uma segunda verdade que esse texto nos diz é de que o Senhor não faz promessas a todo mundo. Ele faz promessas a um grupo específico. E é por isso que o salmista continua dizendo: lembra-te da promessa que fizestes ao teu servo. O salmista não está dizendo a promessa que fizestes a mim, a promessa que um dia o Senhor me fez. Ele está dizendo um termo que a gente precisa refletir: ao teu servo. E servo significa alguém que se submete à vontade do seu Senhor, alguém que ama o Senhor, alguém que confia no Senhor, alguém que se submete à vontade dele, ainda que o tempo passe, ainda que as coisas pareçam não estar acontecendo no tempo e no momento que a gente gostaria que acontecesse. O Senhor tem as suas promessas aos seus servos. E exatamente uma das parábolas que o Senhor Jesus falou, que é a parábola dos fundamentos, onde nessa parábola ele diz que um homem construiu a casa sobre a rocha e o outro homem construiu a casa sobre a areia. E a palavra do Senhor nos diz de que a chuva, o vento vieram contra aquela casa, as enchentes vieram contra aquela casa, e a casa que foi construída sobre a areia, ela veio à ruína, ela caiu. Mas a casa que estava construída sobre a rocha, ela suportou as adversidades que vieram contra ela. E isso tem tudo a ver com o texto que nós estamos lendo, porque o salmista diz: ao teu servo o Senhor fez essa promessa. Aquele que tem como fundamento a tua palavra, aquele que tem como fundamento a tua vontade, ao teu servo o Senhor fez essa promessa. Agora o salmista nos diz uma última lição, é de que se nós somos servos de Deus, nós temos, e a terceira lição é, temos que aprender a esperar no Senhor. Porque o texto diz: a promessa que fizestes ao teu servo, na qual me tens feito esperar.
Certamente, se você é como eu, você sabe, nós temos uma grande dificuldade em esperar. Porém, da promessa que o Senhor nos fez até o cumprimento dela, existe uma linha chamada tempo. E é exatamente aqui que Deus está trabalhando na nossa vida. Esse é o motivo pelo qual muitas vezes Deus não cumpre as suas promessas da noite para o dia. Porque é exatamente nessa linha chamada tempo, a qual nós estamos esperando, que Ele vai trabalhando no nosso coração. Ele trabalha a nossa fé, Ele trabalha a nossa comunhão com Ele, Ele trabalha a nossa esperança nele, e várias outras coisas que nessa linha chamada tempo, Deus está trabalhando. Por isso, como você está esperando a promessa do Senhor? Por isso esse texto nos mostra essas 3 importantes lições. Em primeiro lugar, foi o Senhor que fez a promessa. Confie no seu caráter, Ele não mente, Ele não pode mentir, Ele é fiel às suas promessas. Em segundo lugar, as promessas que o Senhor fez não é para todo mundo, é para um grupo específico, é para os seus filhos e filhas. Mas em terceiro lugar, e não menos importante, se você confia no caráter do Senhor, se você é servo, filho e filha do Senhor, aprenda a esperar naquele que prometeu, porque Ele está trabalhando na sua vida e Ele vai cumprir aquilo que um dia Ele disse para você. Amém? Que o Senhor te abençoe e que a palavra dele fique plantada no seu coração nesse dia.